Bom, esse daqui é o primeiro teste que eu estou fazendo de pegar um processo de desenho, transformar em vídeo. Se der certo, eu vou fazer de novo. Então esse daí é um desenho que eu fiz do Hunter do Bloodborne. E eu comecei aí com um esboço bem simples. Eu sempre começo assim, né? Com um esboço bem geral, mais ou menos definindo a silhueta e as proporções do corpo mesmo, os detalhes mais básicos. Daí na direita ali eu já tô pegando para fazer um detalhe mais refinado. Vocês viram que eu passei a borracha ali rapidinho. Não para apagar, mas para apagar um pouquinho, deixar um pouquinho mais claras as linhas desse primeiro esboço do lado esquerdo. É, assim, é tipo diminuir a opacidade do primeiro layer ali, né? E eu passei a borracha ali e agora eu começo a entrar com os detalhes bem mais finos, né? Um erro que muita gente faz é às vezes começar com esses detalhes mais finos logo de primeira. Isso dá muito problema depois de proporção. O desenho vai ficar todo esquisito, né? O cara vai ter braço maior, perna maior que a outra, enfim, cabecinha. Essas coisas sempre acontecem por falta de esboço. Esboço básico da esquerda, né? Definir bem onde os elementos estão, né? A composição, a postura do personagem, tudo isso tem que ser feito antes de entrar em detalhe mais fino ali que eu estou fazendo do lado direito, né? Eu fiz isso filmando de um jeito totalmente gambiarrado, por isso que até o ângulo da câmera, minha postura estavam péssimos assim. Então o desenho mesmo, já tô dando desculpa pro desenho, qualquer problema que o desenho tiver, né? Enfim. Ali na esquerda eu já estou entrando com a primeira camada de cor, né? Eu estou usando aquarela. Esse caderninho aí, ele tem um papel que não é próprio aquarela, então, né? Eu estou usando papel que não é muito apropriado e ele vai ficar todo enrugado depois e vai ficar péssimo, mas enfim. Era para ser mais um teste, então... e também papel de aquarela é meio caro, né? Então é foda ficar gastando à toa, assim. Nesse primeiro é o esboço de cor também ali, né? Vocês vão vendo que eu vou passando já as cores mais ou menos para definir até o que vai ser o que no desenho, né? E a primeira tonalidade ali que a gente enxerga, a tonalidade base, né? E tudo isso pode mudar muito depois, sabe? A aquarela, a vantagem dela é isso, como ela é tão clarinha, você pode redefinir cores até no meio do processo. É, e assim, eu não. É o meu jeito de fazer aquarela na real, né? Eu não sei se é o jeito certo de fazer e tal, mas enfim, é o jeito que eu achei ali. Tanto que tem uns detalhezinhos ali que eu erro nessas camadas primeiras de cor aí e depois eu acabo conseguindo consertar. Do lado esquerdo ali eu já começo a passar um pouquinho do fundo para criar justamente esse contraste com a figura da frente, né? É o que a gente chama de contraforma. Né? É uma coisa que eu aprendi muito valiosa, assim, estudando mesmo, principalmente na Belas Artes, mas até um pouco antes disso, é que a contraforma ela faz parte do desenho, né? Então saber lidar com essas contraformas, com as contraformas é importante. Enfim, ali eu já começo a aplicar também as cores quentes no desenho, né? Primeiro eu apliquei as cores mais escuras e frias e depois eu apliquei a cor quente. Principalmente dessas cores que meio que reagem ao atmosfera, né? Na hora de colorir a gente nunca pode pensar só no objeto sozinho, sempre está em algum lugar e para ter a mesma atmosfera, né, não ficar uma coisa meio destoada, é bom sempre aplicar um pouquinho das cores que você está colocando no cenário, no fundo, na luz, colocar um pouquinho refletidas ali no próprio personagem. Na esquerda agora eu começo a passar um brush preto, né, um pincel com nanquim preto. Esse daí é um pincel, uma caneta, pincel mesmo, né, mas poderia estar sendo feito com um pincel molhando no nanquim. Eu me dou melhor com esse pincelzinho, eu adoro ele. Uma colega de um colega trouxe de fora. Ela é da Pentel. Esqueci a marca, mas depois eu posso postar. Eu recomendo muito, é bem gostoso de usar. Essas linhas mais grossas eu fiz com as canetas, né? Geralmente eu deixo para detalhes mais mínimos usar outra caneta, mas como eu queria um estilo de acabamento mais com linhas mais grossas, eu meio que fiz quase tudo nela. Porque no lado direito vocês vão ver que eu já estou aplicando
uns detalhes mínimos com uma caneta mais fininha, né? Tipo caneta nanquim mesmo, aquelas Unipin, seria o equivalente ao bico de pena, né? E vocês veem que essas duas canetas a tinta dela não dissolve na água, né? Isso é muito bom, porque tem algumas tintas que dissolvem na água, então eu posso pegar, depois de feito os traços pretos, eu posso pegar e passar ainda água, aquarela, sem problema nenhum, que não borra tanto, né? Talvez nesse papel borra um pouco, mas é bem menos do que outros canetas aí que fazem uma bagunça geral. Isso daí é só testando, viu, gente? Não tem como. Vocês têm que experimentar e ver qual que funciona e qual que não. Aquele pincel ali de aquarela que eu estou usando é um que tem água já no tubo dela, né? Mas assim, tipo, isso é coisa preguiçosa, só para não ficar tendo que molhar na água toda hora. E olha que eu molho ela na água, eu não uso tanto o reservatório dela. Aquela tampinha azul ali no fundo é dela, né? Então eu estou aplicando mais camadas de cores, né? Vocês veem como o desenho ele vai de um claro muito desbotado para até ficar mais forte, né? O problema de aquarela, muita gente que usa aquarela também é deixar o desenho muito lavado, muito desbotado. Não pode ter medo não, tem que tacar cor. É uma coisa que eu aprendi com a Julia Bax. Ela é uma ótima aquarelista de São Paulo. Eu fui numa oficina dela uma vez e a primeira coisa que ela falou assim que é jogar a cor mesmo. Depois que a tinta seca, ela vai mudando a cor. Então, também é outra coisa que só com o tempo que você vai sacando como usar a aquarela e como a cor vai ficar depois. No lado direito eu estou usando branco, guache branco, né? Muita gente acha que isso é roubar. Eu também acho um pouco, na real, mas assim, porque eu não consigo. Aquarela, uma coisa difícil pra mim é deixar o branco, né? Porque aquarela é um negócio que você tem que deixar o branco do papel. E vai ser, no caso, a contraforma, né? E eu trabalho melhor com a cor o branco como sendo a luz, como sendo forma, né? Então, eu gosto muito dessa ideia de trabalhar com o branco, né, aplicado. E pra mim funciona melhor, assim, acho que, sei lá, na minha cabeça funciona melhor desse jeito. Mas é isso, assim, esses daí são os detalhes finais. Eu arrumei a lua ali, que a lua tinha ficado torta. Olha como o branco ajudou. Eu não sei, aqui no meu preview do lado esquerdo, eu tô narrando o vídeo vendo o preview aqui do lado, né? Ele ficou um pouco, o desenho tá um pouco borrado, assim, mas eu vou ver se eu deixo o link da imagem final aí, tá? Mas enfim, isso daí é um processo. Vocês veem que esses brancos depois aplicado ele dá todo um tchan. Espero que vocês tenham gostado e se gostarem eu faço mais, né? E tentar melhorar a partir desse teste. Valeu, gente.